Olá, colegas, bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma sessão de debates do nosso Núcleo de Estudos e Pesquisa em Inteligência Artificial Aplicada à Educação. O tema de hoje é o impacto de alto nível da IA na educação, um dos capítulos do livro que nós elegemos para estudar esse semestre. Hoje colabora conosco o professor, que também é membro fundador aqui do NIAI, professor Renato Ramos, que é graduado em Ciência da Computação, tem mestrado e doutorado em Computação e Matemática Computacional pela USP, e atualmente é professor do Departamento de Computação Aplicada, tem experiência em pesquisa na área de robótica social, um tema bastante instigante, e pesquisa também nos temas de aprendizado por reforço relacional, social robots, machine learning e robótica. Então, ele tem boas contribuições aí num aspecto computacional que nos falta muitas vezes na área da educação. Eu gostaria de agradecer, Rony, pela apresentação. Eu vou compartilhar aqui a tela. E já falando para todos que uma visão um pouco mais da parte de exatas, pode ser que a minha apresentação fique muito rápida e a minha análise fique um pouco aquém daqueles que têm graduação aí, toda a especialização na parte da educação. Mas eu acho que em alguns pontos eu posso agregar aí em relação a esse capítulo que, igual na última apresentação, foi desafiador, e para mim foi muito desafiador. Tem muitos pontos que é conflitante, e como se passa de um livro que tem uns termos de um ensino geral, é complicado você contrastar com o que a gente vive hoje, que um docente vive hoje, e aí eu pego muito no analfabetismo funcional, né? E eu queria já colocar de antemão isso, porque em tudo que eu fui falar, que eu fui ver, eu pegava assim, mas a maioria dos meus alunos que estão na graduação não sabem ler. Então, é complicado a gente ver isso, mas a gente tenta pegar isso nessa ótica. Então, o autor ele começa com uma questão muito importante que eu achei, que é evitar imprecisões. Quando a gente tem um tema, alguma coisa nesse sentido, a gente tem que ter uma terminologia voltada para aquilo que é. E aí ele dá um exemplo sobre essa questão da competência, da criatividade, ele fala para todas as competências, e aí sai um pouco da minha alçada, mas eu entendi que nessa questão de você definir corretamente o que é, por exemplo, criatividade, e o que vem como subconsequência, que é desenvolver gostos pessoais, estética e estilo, gerar busca de ideias, é um ponto importante para você tratar desse assunto. Quando você pega a questão da IA, como parte dessas competências, subcompetências e termos aplicados a isso, isso é importante. Isso é importante, o autor faz a conexão com a questão da mente educada. O que seria uma mente educada, né? Para ele, e aí eu tenho uma posição um pouco divergente dessa mente educada, que ele considera alguns aspectos que aqui estão citados, que estão pontuados, como determinar conexões, identificar analogias, prever resultados, enfim. E a minha colocação de uma mente educada vai um pouco além disso, porque tudo que está colocado aqui, se você for ver, ele se contradiz um pouco depois no aquilo que a própria IA pode fazer, que é isso que está aqui, praticamente. Oi? Tudo que está aqui, ele pode, de alguma forma, fazer. Prever resultados, identificar analogias. Algoritmos, hoje,
podem fazer isso com uma boa capacidade. Então, assim, essa mente educada, e também vem talvez da palavra educada, está muito mais além do que isso daqui. Então, assim, na minha pobre concepção. E aí, o grande ponto que ele comenta, né, que dado esses pontos, e hoje você tem um domínio cognitivo no qual a maior parte dos aspectos o computador pode fazer com a IA, que é criar, avaliar, analisar, aplicar e entender, lembrar, organizar, avaliar, responder e receber. Isso tem todo um arcabouço de softwares que é possível fazer. E o autor deixa um ponto que ele considera que o próprio nenhum software consegue fazer, que é internalizar. E eu falo que já existem pesquisas voltadas a essa questão de internalizar coisas na área da computação, mas não é uma coisa tão trivial assim. E aí ele cita mesmo que uma das coisas que eu coloquei aqui interessante, que educadores de todo mundo concordam que, e aí eu não sei se vocês concordam, mas com exceção da autoconsciência, todas as outras tarefas estão hoje ao alcance da IA. Com ressalva importante que o diabo está nos detalhes, como sempre. E aí, quando ele comenta isso, eu lembro de questões como a bomba atômica, que foi criada, vamos dizer assim, a sua base não necessariamente para isso, mas foi usada para isso. E aí a gente tem a internet com uma possibilidade de trocar informações, comunicação mais rápida, mas aí a gente tem pedofilia, a gente tem outros tipos de coisas. Então, assim, da mesma forma, IA, a gente pode pensar num bom uso ou num mau uso. E aí é uma coisa que o autor coloca ali nessa questão da internalização, né? Vamos assim dizer. E aí, um conceito errado que as pessoas têm, que o autor coloca, se a IA pode fazer tudo, por que devemos aprender, né? E aí ele comenta que existe essa questão da negligência do ensino, né, de aprender, que embora a tecnologia ela tenha essa possibilidade de você conseguir ter respostas rápidas para determinadas situações, como você tem uma fórmula e conseguir o resultado de aquele resultado mais rápido, você não tem o desenvolvimento daquilo. E mesmo que você tenha, ele apresente o desenvolvimento daquilo, a pessoa que está buscando aquela informação, ele está simplesmente vendo aquilo e pegando o resultado, ou ele está estudando todo aquele processo para poder entender aquele processo e responder sobre aquilo que chegou naquele resultado. Ou seja, todo o processo, né? As etapas ali. Muito provavelmente a resposta é a primeira, ou seja, eu estou interessado no resultado. Então, não tem esse pensamento crítico de como foi realizado aquilo. E aí a gente tem um problema, que aí eu volto na questão nacional sobre o analfabetismo funcional. O cara não sabe ler, mais fácil para ele ter o resultado que ele consegue a nota. Consegue a recompensa de forma mais rápida. Então, essa é a questão do mau uso dessa tecnologia que a gente tem ali. E aí, vem uma coisa muito interessante no texto dele, que é o porquê o aprendizado requer suporte. Ele mesmo fala, suporte pedagógico é uma abordagem do qual educadores oferecem níveis sucessivos de apoio. E eu fiquei maravilhado com isso. Por quê? Porque eu sou adepto da metodologia ativa. E eu entendo que hoje não existe mais espaço para metodologia tradicional. E a metodologia ativa muitas vezes resolve o que você tem com a IA. O cara pode usar, vamos dizer assim, com um bom mérito,
a IA. E aí você, durante um processo de enriquecimento da aula, começa a debater aquele procedimento, ou como ele conseguiu chegar no resultado. Então, ele tem que se expressar perante aqueles valores. Ele conseguiu os valores via IA? Ok, me explique, comprove, ou vamos discutir esses valores. Então, a metodologia ativa é essencial nessa questão. Então, você tem a IA como parte dessa forma de aquisição de informação. E a parte do apoio para atingir esse nível de compreensão em relação àquilo que está sendo, vamos dizer assim, eu gosto da palavra ensinado, mas aquilo que está sendo compartilhado naquele momento ali. E aí ele chega a um outro ponto interessante, né? Porque o aprendizado acontece num contexto, né? Essa questão de você abstrair aquela informação, né? Durante um determinado situação, e aí ele vai contar depois a questão de como você vai aplicar isso. Então, é você generalizar aquilo que aquela informação, né? Que foi concebida pelo processo de estudo ali, de internalização daquela informação. E aí generalizar e aplicar aquilo de outras formas em várias situações, né? E aí ele conta para evitar a incompetência inconsistente. Eu não conheço esse Dunning-Kruger, mas ele fala que o aspecto importante do conhecimento é orientar as pessoas sobre o que elas não sabem, sobre o que elas deveriam aprender mais. Então, aqui é outra questão interessante, orientar. Orientar é estar do lado, é estar em conjunto. Então, se você tem uma aula tradicional, você não está orientando, você está passando, você está informando, você está tentando transmitir conhecimento que ele pode pegar em qualquer lugar. Então, você está aqui orientando. Orientar é um processo diferenciado de só você passar aquela informação. E isso é muito interessante no texto dele. E aí ele coloca uma coisa que eu gostaria de compartilhar todos do ator John Cleese sobre esse efeito, né? Se você é muito, muito burro, como pode perceber que é muito, muito burro? Você teria que ser relativamente inteligente para perceber que o quão burro é. Então, assim, é sensacional como algumas pessoas podem, de forma humorada ali, bem humorada, explicar um efeito, assim, uma terminologia científica que talvez seja bem complexa ali de se entender. Qual que é a grande questão ali? Para desenvolver velocidade, fluência, automacidade usada na vida cotidiana. O problema é a vida cotidiana, que determina velocidade, fluência e automaticidade. E aí é que vem a grande questão. Por exemplo, e aí eu pego na minha área. Quando você começa a desenvolver algoritmos, existem uma infinidade de situações. O básico você consegue aprender, as estruturas estruturas básicas, estruturas de repetição, estruturas condicionais. Para produzir algoritmos simples, você consegue ter uma internalização de alguns conceitos que você, trabalhando esses conceitos junto ao problema que você quer resolver, você consegue construir soluções para resolver aqueles problemas. E aí o que acontece? Quando você necessita de resolver problemas mais complexos, você demora um tempo muito grande, você precisa de um estudo grande ali para resolver determinadas circunstâncias, que muitas das vezes você utiliza ferramentas de terceiro para resolver determinados problemas. E aí o que acontece? Muitas das vezes não se pode
se pagar esse preço, porque você precisa de uma entrega. E aí a velocidade, você precisa aumentar essa velocidade nas suas entregas com uma fluência, ou seja, um código ali, no caso da minha situação, que seja legível por toda a empresa e que isso seja de fácil plug and play, ou seja, que seja possível utilizar em qualquer outras questões que envolvam a empresa. Então, o problema, muitas vezes, é a vida cotidiana que tem essa fluência. E aí, o que acontece com a IA hoje? Ela acelera esse processo. Então, você pode pedir para uma ferramenta de IA gerar um código para você. E aí, qual que é essa geração de código? Essa geração de código pode ser interessante para resolver aquele problema de forma rápida e eficiente. Muitas das vezes, de uma forma até melhor do que você pudesse ser pensado. Mas, lógico, quando você pensa, e aí voltando para a minha área, existe a necessidade de você confirmar aquele código, ou seja, fazer toda a análise daquele código, pelo menos porque a responsabilidade será sua. Então, para que isso seja conseguido, essa velocidade, a fluência, a automacidade, essas ferramentas são essenciais hoje, né? E aí ele coloca como resiliência ou resistência à distração, o que pode ser meio questionável, porque se você resolve isso de forma rápida, sem concentração, muitas das vezes, ou com pouca concentração, porque num processo de criação sem o auxílio, a sua concentração deveria ser maior e talvez ininterrupta. E aí é um caso específico da nossa área ali, questão da quantidade de trabalho que se necessita para atingir determinados resultados. Então, se você faz isso em tempo menor, a sua distração vai ali posterior àquilo, né? Então, é uma situação, vamos dizer assim, a que hora que vai essa distração? Pode ser não durante o processo de construção da solução, ou seja, da formação, mas posterior a isso. Enfim, são situações ali dentro da área. Para aprender os conceitos mais complexos, ele diz que pode-se dizer que todo conceito complexo é composto de partes menores de informações que exigem automaticidade para alcançar entendimentos mais complexos. E aí é que vem meu grande problema, que é a questão do analfabetismo funcional. A pessoa não sabe ler. E aí? Como é que resolve? Isso é o ponto. Mas, até em termos computacionais, isso é bem interessante. Quando você tem conceitos complexos, você trabalha ele em partes menores e mais simples de resolver. Mas, se você não sabe resolver a menor, isso é um ponto difícil ali, que você delegar simplesmente a IA pode gerar problemas futuros. E aí ele coloca por que a taxa de mudança nas informações é mal avaliada. E aí ele coloca ali uma situação de que, por exemplo, a filosofia possui uma variação lenta, né, que ela tem uma situação de uma construção e a sua mudança vai de aspectos de trabalhos, né, que demoram um determinado tempo ali para que eles sejam colocados, revalidados e etc. E aí ele coloca outros que tem uma velocidade um pouco maior, né? Que aí ele coloca voltado à tecnologia, que é design de prompts, avaliações, modificar avaliações e pedagogias,
e as rápidas como o LLM. No meu ponto de vista, considerando uma variação lenta à filosofia, uma variação rápida seria a computação em si. Algumas partes ela já é bem estruturada, como a questão de algoritmos, a base de sistemas operacionais e redes de computadores, mas existem outras áreas que vão aumentando ali, ou seja, vão se descobrindo a cada momento ali, então ela tem uma variação um pouco maior. E aí ele pergunta, considerando os recursos cada vez mais poderosos, como podemos adaptar a educação para que ela permaneça relevante? Aí eu volto à questão que eu falo desde o começo. Temos alfabetos funcionais, e aí? Mas voltado à questão da IA, ele coloca a questão da especialização e transferência. A especialização como resultado esperado da educação. Se essa questão da educação é você formar especialistas, hoje, na questão da IA, que foi vista na apresentação passada como reformulação dos currículos, ela deveria ter um currículo já bem reformulado, o que hoje a nossa educação não dá suporte, que é, novamente, o que eu falo sobre o analfabetismo funcional. E o grande problema que gera isso é a questão da transferência, que é você, dado um arcabouço, você, dependendo da situação, ou seja, você viu aquele conhecimento em uma determinada circunstância, em um determinado tempo, aplicar isso em outro determinado tempo, com outras especificações. É a questão da transferência, como o indivíduo é capaz de utilizar aquele conhecimento que ele aprendeu, a sua especialização, para aplicar isso em um problema que seja importante para a sociedade. A grande questão ali que ele debate muito no texto é sobre essa transferência ser mais uma questão, não de transferência, mas uma questão de especialização superlativa ou alguma coisa no tipo, ele se super especializa e tenta colocar aquilo fora de contexto, ou seja, naquele contexto que ele aprendeu. Então, ele não consegue fazer a transferência. Então, é uma situação complexa que ele tenta abordar no texto dele como dois aspectos que precisam da educação em si. Uma forma de especialização que não seja simplesmente fazer com que ele não consiga fazer a transferência. E aí ele fala que a IA pode ser especialista? Sim, hoje ela é especialista em muitos, na maior parte das tarefas. E é possível fazer a transferência, em boa parte, ou seja, a generalização, ele filtra para verificar a causalidade e usando aquelas redes generativas, né, ele pode fazer até a questão do imaginário da pessoa, que a construção dessa imaginação ali. Só que o que hoje a IA alcançou, não falo em termos de aplicações em específicos, porque existe muito trabalho, existem muitas coisas que pode ajudar no desenvolvimento de trabalhos aplicados. Mas na GA que a gente tem hoje, a gente tem ou a IA, como a gente fala em termos gerais, em termos matemáticos, ela tem chegado a um limite. Hoje, o grande problema que se discute é a questão dos dados, a forma como os dados estão estruturados, como eles chegam, como eles são armazenados e tudo mais. Então, por isso que hoje já tem até a questão da ciência dos dados, que, em termos matemáticos, a IA já está chegando, vamos dizer assim, perto do seu limite.
Consequências para os sistemas educacionais, currículos mais abrangentes e inteligentes. E aí, aqui é um ponto que é um pouco complexo, porque, assim, como mais abrangente? Se você pegar a educação nacional, e assim, eu não sei, eu peço desculpa porque eu não acompanho, mas se não mudou da minha época, eu acho que tem mais coisa que esse povo está aprendendo, né? Ou seja, não falo em questão de matemática, física, essas coisas, mas a história ela aumenta. A geografia tem alguns aspectos atuais que eles têm mais que aprender. Então, assim, mais abrangente, ou seja, você vai aumentar, vou colocar para ensinar coisas, por exemplo, de IA, de computação. É questionável essa questão de como será mais abrangente, né? E aí volta aquele peso na minha consciência. E o analfabetismo funcional? Por que a gente não consegue fazer os alunos lerem? Esse é o ponto. Então, fica complexo, né? Eu entendo essa questão da abrangente, ele até comenta aspectos de profissões como poeta, médico, pintor e físico, afiadas conforme as circunstâncias exigem. Eu fiquei meio confuso, porque, na verdade, como assim? Ele teria que saber tudo isso? É complexo, né? Enfim. E aí ele vem nessa questão da versatilidade, né? Como o futuro não pode ser conhecido, a gente tem que proteger, que é essa questão que eu falei, né? Conforme as circunstâncias que dizem, poeta, médico, pintor e físico. Então, ele se contradiz porque ele diz que antes era especialidade para aplicar numa coisa futura, e aí a gente tem que ter uma especialidade, e aí vamos ter agora versatilidade. E aí? É complicado entender como é isso. E aí tem que redesenhar. E aí ele fala que o que as escolas ensinam, né? E ele fala que ainda é importante as 4 dimensões: conhecimento, habilidade, caráter e meta-aprendizado. E como? O como ele não diz, ele fala que é experimental, que existem experiências em todo o mundo de como isso aplicar. E assim, no meu ponto de vista, com a experiência que eu tenho, eu acho que o aprendizado ativo é a melhor forma, ou quer dizer, a única forma. Mas podem ter outras que eu desconheça, e aí eu não peço desculpa, porque eu me embrenhei nessa aventura e foi bem sucedida. E entendo que é uma questão muito interessante de como se abordar isso no ensino. E, assim, se tiverem outras, eu gostaria de entender quais são, mas hoje a metodologia ativa é uma ferramenta essencial em qualquer tipo de ensino. E quando aprender IA? Como se diz, ele mesmo disse que a gente precisa realizar essa questão de abrangência, né? O grande ponto é que, se a gente pegar a definição dele de que hoje o docente é um orientador, ele precisa ser orientado a utilizar a IA. Ele não precisa aprender. Aprender é o fato de curiosidade que auxilia ele na resolução de situações. Eu acho que se ele sabe ler, ele consegue aprender com o auxílio da IA. A questão é o orientador orientar em como ele vai usar a IA. E isso é um processo que a gente tem nessa metodologia de ensino. E é como ele falou, é a questão da orientação, não a forma como vai usar. Porque se ele sabe ler, ele vai gastar um tempo lendo, mas ele vai aprender. Com a orientação da pessoa, ela vai entender
quando ele pode usar aquilo de uma forma que seja interessante, e não usar, por exemplo, como quebra de patente ou alguma coisa nesse sentido, plágio e etc. E eu termino por aqui, com essa situação do quanto a aprender IA, sendo que a gente tem muitas situações no ensino que a gente precisa resolver. Obrigado, Rony. Obrigado, Renato. Fez um panorama bastante instigante do capítulo. Essa é a proposta dos nossos estudos, quer dizer, buscar, garimpar no capítulo as questões que são passíveis de questionamentos de alto nível, né, e de discussão para a compreensão melhor do que o livro propõe. É uma das primeiras obras de mais amplitude, vamos dizer assim, que discutem a IA no contexto da educação. Eu anotei várias das suas provocações aqui para a gente discutir, mas, como de praxe, vamos abrir aqui para os nossos colegas, para que eles, a partir da leitura que fizeram do capítulo, possam dar suas contribuições e reflexões. Então, palavra aberta. Pois não, Helena? Então, achei bastante interessante, né, essa discussão e o recorte também que foi feito, né? E a gente trabalha muito numa perspectiva hoje, na dimensão da linguística e dessa produção de conhecimento, não na perspectiva de analfabetismo mais, né? A gente trabalha numa perspectiva do letramento ou dos letramentos, que dizem muito respeito a esses diferentes, eu vou dizer níveis, mas não é uma palavra mais adequada, mas assim, de como que esses conhecimentos, eles são incorporados, né, pelos sujeitos de acordo com o contexto social, de acordo com suas práticas, e isso, na minha compreensão, muda completamente essa discussão de habilidades, de competências, de relação com o conhecimento, porque, na verdade, a pessoa, né, essa questão de estabelecer relações, de fazer conexões, de identificar analogias, essa questão toda, né, de saber como fazer uma correção, ela vai se dando de forma processual. Então, acho que se alinha muito à perspectiva teórica que a gente trabalha dos letramentos ou dos multiletramentos, considerando que problematiza a relação do sujeito com esse processo, né, de aquisição e também de aperfeiçoamento de conhecimentos e habilidades. Tal. Então, acho que dialoga bastante com o que a gente faz. Gostei muito. Ótimo, Helena, trazer essa outra perspectiva. Eu entendi que, na verdade, há uma dialética e não necessariamente um antagonismo na perspectiva do analfabetismo funcional com a questão dos multiletramentos. Eu estou correto na compreensão? Então, a gente não usa mais o termo analfabetismo funcional. Então, mas esse não usa mais significa que ele foi superado como conceito, é isso? Porque, na verdade, quando a gente fala de analfabetismo funcional, parece que a gente faz um julgamento em relação àquilo que a pessoa sabe e ela não sabe. Então, esse contexto social em que a pessoa vive demanda dela determinados tipos de saberes, de comportamentos, de atitudes, de conhecimentos, e essa produção de conhecimento. Então, quando a gente fala de letramento, seria no sentido de a pessoa, estando no mundo, ela ir
se aperfeiçoando, né, explorando habilidades para ela estar nesse mundo de uma forma mais ativa, que a gente chama de ativa responsiva. E quando a gente fala de o que é ser ativo responsivo? Porque, na verdade, as pessoas, às vezes, usam determinados termos e vão repetindo, né? Quando a gente fala de uma pessoa, né, ativa responsiva, essa compreensão ativa responsiva do mundo é no sentido de ela se posicionar, de concordar, de discordar, de aplicar, de complementar, de questionar. Então, é como que ela se relaciona com esse conhecimento. Então, a gente chama isso vem de Bakhtin, né? Compreensão responsiva ativa. E aí a gente articula com a teoria dos letramentos, que é esse conhecimento, essa questão, mas pautada num contexto social, em práticas sociais. Helena, e aí... Oi? Desculpa interromper, mas aí como é que fica a situação de que você falou que não é em níveis, mas desculpa que a parte exata aqui funciona só se eu pensar assim, como é que eu sei, não é questão de saber, mas como é que eu posso ver uma pessoa, por exemplo, que dado um determinado texto, ela consiga captar aquilo, ou seja, consiga fazer ou diferenciar situações de uma leitura um pouco mais extensa, complexa, porque assim a escrita ela vai de determinados níveis, né? E o nível de entendimento de um determinado livro, por exemplo, ele pode variar desde do saber o que está escrito ali, do que o saber o que a pessoa quer passar. Como é que vocês trabalham esses níveis de assimilação? Então, pode falar. Está fechado o microfone. Aí. Eu não sei se travou. Então, Renato, é difícil você falar em níveis, mas porque, assim, a produção de conhecimento ela vai muito em termos de conhecimentos prévios. Então, por exemplo, assim, se eu pego um texto na área de computação, ele pode ser um texto numa dimensão linguística discursiva extremamente simples. Eu vou ler, eu posso ter dificuldades de compreensão. E, ao mesmo tempo, eu posso ter um texto, por exemplo, de linguística descritiva, que você vai ler, às vezes é uma abordagem, por exemplo, fonológica, tranquila, e que, para você que não é da área, isso pode parecer complexo. Então, quando a gente fala de letramentos, é a questão desse texto, né, numa produção contextualizada. Então, por exemplo, ontem a gente até ainda falou do Rony. Nós pegamos um trabalho do mestrado que ele tinha muito plágio. E aí a banca, depois que a gente questionou, a banca falou, mas eu acredito que ela não sabia que não poderia ter plágio. Eu falei, olha, isso eu acho que não é possível, porque o Rony trabalhou com eles a questão da metodologia, eu tenho certeza que o Rony bate muito nessa tecla. Então, quando a gente fala de letramento, olha assim, por exemplo, tem situações em que o aluno ele não sabe que pode fazer plágio, então ele vai lá e faz o plágio, e quando o aluno ele faz o plágio, mas ele sabe que não pode fazer. Então, quando a gente fala de letramentos, são essas experiências sociais de vivência de usos da linguagem, tanto o oral quanto a questão da leitura, da escrita e de análise linguística e semiótica, que ele vai trazer para usar no contexto social. Então, essa questão de níveis, ela fica um pouco dificultada porque depende de outros fatores, não só
a organização linguística e discursiva do texto, mas o conhecimento sobre o assunto, o contexto em que aquilo acontece. Então, por exemplo, eu estou no grupo, a gente está discutindo sobre inteligência artificial. Estou aprendendo absurdo, porque não é uma área em que eu tenha tempo de me dedicar para estudar. Então, eu estou no caminho do letramento, né, de aprender coisas básicas que muitos de vocês já sabem. O que eu queria entender, Helena, eu concordo plenamente e perfeitamente com o que você diz, mas o que eu queria é nos termos gerais, por exemplo, pensar num livro assim, A Ilha Perdida, não sei nem se lá da minha escola, e Os Lusíadas, por exemplo, que provavelmente todo mundo deveria ter lido pelo menos uma vez. Nos textos, vamos dizer assim, ordinários, não sei se eu posso dizer assim, ou naturais, mais assim, que todo o bom estudante deveria já ter lido. Qual que é, não sei se a gente pode trabalhar em cima desse material, porque aí a gente tira um pouco assim, reduzir a questão do social, mas é uma forma, por exemplo, que os Lusíadas é muito mais difícil de entender do que A Ilha Perdida lá da coleção, acho que era Vagalume, alguma coisa assim. Não sei se... Então, você tem níveis de complexidade da linguagem. Aí, nesse ponto, mas aí não é aquela questão que você coloca em termos do sujeito. Por quê? Quando você tem, por exemplo, os Lusíadas, você tem questões diferentes. Por exemplo, a organização sintática do texto, você tem a questão lexical, por exemplo, vocabulário. Então, diferentes pessoas podem ter dificuldade. Por exemplo, um aluno que tem uma aproximação mais reduzida com textos, por exemplo, ele vai ter, às vezes, dificuldade inicial na estrutura, por exemplo, lexical do texto. Ele não vai entender o vocabulário do texto. Então, entender o vocabulário do texto pode dizer que, em determinada circunstância, pode ser menos complexo do que compreender uma estrutura sintática, certo? Mas isso vai depender do texto e do contexto, né? Agora, quando você fala, que a gente não desconsidere os níveis de complexidade, tá? A gente tem níveis de complexidade. Então, por exemplo, quando uma criança está adquirindo a linguagem, ela tem determinadas etapas que ela passa, né, tal. Só porque essas etapas elas não podem ser fechadas, porque, por exemplo, às vezes a criança ela tem um contexto social em que ela tem um domínio vocabular mais elaborado do que, às vezes, outra criança. Então, quando a gente fala de letramentos, e a inteligência artificial isso é muito interessante, porque trabalha com a questão de linguagem. Então, ontem a gente estava discutindo isso, por exemplo, assim, inteligência artificial usa muita frase intercalada, usa muitos travessões, por exemplo. Então, são características que são diferentes de um leitor comum, eu diria assim, de um escritor, de uma pessoa. Porque, por exemplo, os nossos alunos de mestrado e doutorado, eles não usam muito travessões. Então, existem determinadas características que a inteligência artificial traz uma linguagem mais elaborada, que a gente consegue observar que é um nível mais elaborado de uso da linguagem. Então, claro, você tem os níveis, mas isso não significa que a pessoa ela não possa usar, que ela possa não saber. Às vezes ela não faz uso. Na linguística, usa um termo horrível, Renato, que a gente fala passivo e ativo, né? Então, a gente tem o vocabulário ativo e o vocabulário passivo, estruturas sintáticas passivas e ativas. Ativas são aquelas que você usa com mais recorrência e tal. E passivas você usa eventualmente.
Como colegas já escreveram no chat, essa é uma discussão bastante interessante, porque ela perpassa por conceitos que estão discutidos nesse capítulo, no capítulo que a gente discutiu antes, e que, de certa forma, criam uma dialética de interpretação do que a gente tem como consciência, conhecimento e aprendizado humano e a transposição disso para máquinas, né? Porque, na verdade, quando a gente fala deixa de falar de analfabetismo, mas fala de letramentos, eu fiquei curioso, por exemplo, se existe algum tipo de classificação nesse novo olhar, porque eu entendo que o Renato disse a partir do termo de uma pessoa que é incapaz de se relacionar, inclusive socialmente, com o mundo a partir de uma interpretação que a permite ser ativa nesse mundo, né? Porque o nível de alienação, que é o oposto de autoconsciência, que é o que o capítulo aponta como a única capacidade humana que nos diferencia da IA, qual eu sou opositor como ideia, como argumento, é que, na verdade, a pessoa, no nível de alienação, de analfabetismo, de leitura de mundo e de leitura das coisas, é incapaz, inclusive, de perceber que ela precisa aprender mais, né? Não sei se eu me fiz entender, mas o que eu estou querendo dizer é que, nessa perspectiva, Helena, existe uma categorização que nos permita, por exemplo, levar o indivíduo da situação A, que é inaceitável do ponto de vista educacional, para uma situação B. Lembrando que educação não é só ensino de conteúdo, é muito mais que isso, né? É a capacidade do cidadão de se adaptar ao contexto social e ter uma vida plena do ponto de vista das capacidades e das potencialidades que ele tem, né? Isso não é relacionado a diploma nem à profissão, mas é relacionado à educação, né? Então, a Vera Menezes, ela fala que a gente não precisa adjetivar os letramentos, mas a gente vê as tendências mundiais em adjetivar. Então, nós temos, por exemplo, os letramentos críticos, e na perspectiva dos letramentos críticos, você tem várias questões implicadas. Então, por exemplo, você tem um letramento crítico ligado a esse contexto político partidário, você tem a questão, por exemplo, ligada à questão racial. Então, isso é muito interessante, porque, por exemplo, se você pega a dimensão racial, você pode ter, por exemplo, grupos sociais que são extremamente preconceituosos, mas eles são em função daquele grupo social a que eles pertencem. Então, ali a gente vai dizer que o letramento ele não é aquela ignorância pessoal de a pessoa ser preconceituosa, mas tem um determinado contexto social que influencia nisso. Eu só vou dar um exemplo rápido. Quando eu trabalhava no INEP, nós tivemos uma redação que a gente propôs a redação e depois eles mudaram a redação, foi logo na mudança de governo ali, e colocaram a questão de intolerância religiosa. E foi o pior fiasco de toda a história do Enem, porque a gente tinha, por exemplo, um grupo lá do Amazonas ali, que as pessoas elas tinham uma determinada formação cultural que era muito pesada em relação à questão de religião. Então, eles demonstraram na redação aquela questão que fere os direitos humanos ali, porque aquele grupo ali, a grande maioria, escola, aquela questão, tinha ali uma questão
que não tinham letramento crítico, né, relacionado à dimensão de intolerância religiosa. Então, Rony, é interessante porque a gente vai por uma perspectiva, por exemplo, para a escola, não para poder julgar o aluno, ou no sentido do que ele já sabe ou não sabe, mas a gente vai numa perspectiva de, né, socialmente, por exemplo, o que esse aluno ele precisa aprender para discutir, por exemplo, sobre a questão da mulher, por exemplo, na sociedade. Então, os letramentos críticos são problematizações, a gente parte de situações, problemas, para produzir esse conhecimento. Então, especificamente, a gente tem vários tipos de letramentos, por exemplo, assim, nós temos letramento que a gente trabalha muito, Jace e eu, que é a questão do letramento visual. Então, como que o aluno ele interpreta imagens, essa questão. Mas a gente tem os letramentos críticos que estão relacionados à natureza dos conhecimentos e a relação desse conhecimento com esse sujeito, de acordo com o contexto social em que ele vive, né, das demandas sociais que ele vai ter durante a vida. Então, a gente tem essa questão assim, de pensar esse conhecimento de forma contextualizada, para que o aluno também ele construa sentidos em relação àquilo que ele está aprendendo. Por isso que a gente fala na perspectiva dos letramentos, é fazer sentido. Não aquele conteúdo que é passado e reproduzido depois de uma prova, né? Mas que ele faça sentido e que seja contextualizado. É muito instigante o debate. Queria ver se colegas outros podem e querem também participar com observações. Eu anotei aqui uma listinha de itens que foram sendo ditos aqui pelo Renato, que dão debates muito, muito interessantes, pessoal. Vamos lá. Então, temos Letícia, Jaciluz, Giovana, Patrícia, Sayonara, Alessandra, a Francine também já discutiu os letramentos, então está todo mundo craque aqui em letramentos, viu? Sim. Só respondendo a Giovana, que escreveu lá no chat, Giovana, esse travessão na IA, tá bom? Ele é gerado no modelo do chat GPT. Por exemplo, o Gemini não utiliza essa estratégia, e ele é um Unicode. Unicode é um tipo de código de linguagem que não é de letras e símbolos, não se constitui numa produção de frase, mas ele fragmenta a frase. Na prática, ele substitui vírgula, muitas vezes, no chat GPT. Mas em outras línguas, eu estava lendo sobre isso, não sei se do Oriente Médio, me parece que ele tem uma função bem diferente da nossa, e esses Unicodes ficam na geração do... Isso, seria o do meio, tá? É um travessão comprido no meio, tá? Aí vem e vai escrevendo a frase, fragmenta a frase com um monte de travessões. É isso. Mas vamos lá, pessoal, voltando ao tema principal. Botamos fogo hoje no debate. O IAI está crescendo a cada oportunidade de discussão, isso é importante. Eu acho que a Helena tocou num ponto que é o mesmo ponto que eu tenho visto que vem nos diferentes modos como a gente interpreta o que o texto propõe e o estudo da IA generativa. O âmago do que a gente entende como conhecimento. E as diferenciações e diferentes vertentes do que seja conhecimento, produção de conhecimento e aprendizado de conhecimentos, de habilidades e de atitudes.
Bora, pessoal. Bota o cérebro para funcionar. Vamos lá, Francine. Bom, estou aqui com cara de quem está pensando mesmo, tá? Está todo mundo reflexivo, porque essas coisas são para fazer isso mesmo, para fazer a gente pensar. Eu considero que, acho que várias dessas provocações, né? O Renato, muito obrigada, Renata, pela exposição e pelas provocações, né? Que foram aí também debatidas pela professora Helena. Isso nos mostra que o quanto é diverso, né? O conhecimento e o lugar de onde a gente fala, né? Que eu acho que isso que ficou muito claro aqui, né? E daí a riqueza de um grupo com pessoas de diferentes áreas do conhecimento. E quando o Renato traz, né, voltando às questões aí centrais, a dimensão do que esse professor sabe para ensinar com o uso da IA, a gente retoma a ideia da especificidade do conhecimento pedagógico. A gente retoma a especificidade do conhecimento, do domínio da docência, que cerca o desenvolvimento de tantos outros conhecimentos, e que agora, né, quando o Renato fala, eu gosto muito, por exemplo, das metodologias ativas, então ele já assume uma perspectiva teórico-metodológica, ele já marca o seu lugar de docência ali, o caminho que ele vai seguir, e o como que ele vai tratar as questões da inteligência artificial. E aí ele falou assim, bom, o professor não precisa saber tudo de inteligência artificial, ele precisa ser um bom leitor, saber interpretar, e porque é praticamente um processo autodidata ali, né, para acessar a inteligência artificial. Aí eu tenho duas ponderações aí, Renato, eu concordo, e ao mesmo tempo pondero, falei, essa concordância é para todos, porque nós também temos professores, você utilizou aí, né, o termo analfabeto profissional, e a Helena fez aí uma contra-argumentação, da partir da perspectiva dela, mas uma coisa é certa, a gente precisa admitir que tem aí uma dificuldade mesmo desses professores em realizar essas interpretações, sobretudo quando a gente ainda tem a tecnologia como um bicho-papão para muitas das pessoas, especialmente aquelas mais experientes, que já estão na docência há mais tempo e que se coloca numa situação, mesmo que de aprendizagem, mas ainda com resistências relacionadas à tecnologia. Então, eu acho que esses espaços que a gente está aqui, né, construindo e debatendo são essenciais, inclusive no que se refere a essas pessoas se aproximarem a gente, às vezes contar, sim, alguns segredos no passo a passo, sabe? Porque o que para nós, né, para você pode parecer muito simples, para mim pode ser intermediário, porque e para outros pode ser muito difícil, né? Então, até para usar a IA como assistente, e a gente admitir esse lugar, né, dela como assistente nas nossas atividades é bastante desafiador. Semana passada, eu fiz uma experiência muito interessante usando a IA como uma assistente para elaboração de algumas situações de sala de aula a partir de umas tendências pedagógicas, justamente para a gente pensar sobre a escolha metodológica, sobre a postura que a gente poderia ter ali como uma atividade docente. E ela me entregou ótimos casos, ótimas situações de sala de aula. E aí os alunos tiveram de analisar e tudo mais, mas eu tive que intervir na escrita, né? Ela deu uma ideia inicial, mas eu intervi diretamente na escrita, complementando ali situações conceituais, posturas que pudessem remeter aos alunos uma maior reflexão. Então, também pressupõe um dado domínio do saber, que é o domínio do conceito mesmo que a gente está desenvolvendo, até para poder ter parâmetro de quanto essa IA está sendo assistente ou não.
Sim, né? concordo plenamente. E isso tem que ser usado, mas a questão é, se tem que ser usado nessa linha. A Uhum. grande questão, e aí, assim, eu não posso dizer por que aquele docente ou aquele outro docente não continua, ou existe, aquela é a melhor forma que ele acha, enfim, cada um tem uma situação e cada coisa específica tem uma forma de se lidar. Então, por exemplo, você vê uma questão de um cálculo da vida que tem milhões, tem uma quantidade muito maior de discente numa sala, etc. Muito mais complicado você trabalhar uma metodologia diferenciada, enfim. Não digo que assim, então, assim, tem casos e casos. E aí, assim, aí a gente tem que analisar a perspectiva. Ou é o docente que, por algum motivo, prefere aquela situação e aí vai ver sempre a IA como uma coisa negativa, que vai ser sempre um subterfúgio que o aluno vai usar, contrária a isso, ou ele vai agregar aquilo de uma forma, entendeu? Esse é um ponto. Então, assim, igual eu falei, eu não conheço todas as metodologias, eu falo da ativa porque realmente, assim, e outra coisa, deu muito trabalho, e dá muito trabalho. Eu conversei com o Rony antes do semestre, eu tenho uma ideia muito bacana para trabalhar com metodologia ativa, numa questão de uma disciplina específica, de uma situação específica. E eliminaria qualquer questão de então, assim, ele poderia usar, enfim, desde que decorra sobre aquilo, daquela forma, e agregue as coisas, né? Saiba agregar, porque assim, se você pedir coisas, aí pode gerar um mutante. Então, assim, a ideia é interessante, só que para pôr em prática demora. E eu, por exemplo, de uma hora para outra eu não consegui. Vai levar um tempo muito maior do que eu imaginava, mas é uma possibilidade interessante. Isso. E com muita parcimônia, né, Renata? Eu acho que é importante a gente ter o lugar teórico-metodológico de onde a gente fala. Eu acho que esse é o primeiro ponto, e movimentar isso nos professores, movimentar isso, né, até para argumentar e justificar suas posições são relevantes. É um movimento relevante. E aí, quando você fala, não é uma tarefa fácil, não é mesmo, porque requer rigor, inclusive científico, né, quando a gente está nessa linha de frente, educação e IA, né, onde nós queremos chegar, esse percurso que a gente vai fazer, quais são os condicionantes, o que a gente está colocando. Eu tenho escutado os alunos dizendo, poxa, e não foi uma vez só não, tá? Quando eu vou discutir o planejamento, essas coisas, já tem professor fazendo prova usando IA e eles acham que a gente não percebe. Porque os alunos estão também fazendo simulações antes para estudar para a prova. E eu acho isso fantástico. Sim. Que o aluno coloque lá um texto, suba um texto para fazer, ele está estudando para a prova. Sim. Mas ele se deparar com um texto semelhante ao que ele fez a simulação na prova real, ele fala, poxa, o professor nem mudou o que a inteligência... Então, assim, aí entra um dilema ético. O professor está errado? Não sei, Não. eu acho que ele usou como assistente. Lógico. Mas o aluno também usou. Então, sabe, a gente colocar as regras do jogo ali e pensar um pouco sobre isso. Mas isso é aquilo que eu disse, né? Na verdade, assim, eu quero só o resultado. Então, o professor pegou só o resultado. Se ele pegou só o resultado, ele está errado. Se ele pegou o resultado, entendeu? Esse é o ponto. Se você só quer o resultado, você não ganha nada. Isso está errado. Uhum. Entendeu? Em muitos dos casos, lógico. Se eu quero saber qual que é a distância daqui até o lugar, ou a cidade, qual que é a cidade mais próxima de São Paulo de lá? Aí para mim é o resultado. Não importa como ele mediu, se é pela estrada ou não, enfim. Então, existem casos e casos. Você tem que, aquela questão, é a situação. Qual que é a situação? Vou fazer uma prova. Pode usar IA? Pode, você vai lá e tal, gerar algumas situações, e aí você muda algumas coisas, porque você sabe, enfim.
Então, esse é o ponto. E aí, quando eu até falo sobre o dilema ético, não é um problema ele usar, né? Como isso vai ser abordado e como isso vai ser tratado, e se houve a revisão, e se o aluno fez o simulado também está tudo bem, que eu acho que não é um problema, acho que ele deve usar a IA a favor dele. Sim. Então, assim, eu considero que o nível de transparência precisa também ser negociado ali com os estudantes, porque não é deslegitimar o papel, porque os alunos, ao invés de pensarem também desse ponto de vista, como, nossa, que interessante, houve uma outra forma de pensar o processo de avaliação e contribuição, está olhando como olhar negativo, nosso professor não fez nem o trabalho dele, que era de preparar. Então, acho que a gente também precisa começar a falar com os estudantes sobre quais as possibilidades para lá e para cá, o que não quer dizer que é criminoso, a gente está usando com responsabilidade. Então, eu já estou indo para o dilema ético mesmo, né? Assim, para o bem ou para o mal, é possível utilizar, mas a gente coloca as regras do jogo nessa situação, porque você colocou algumas questões que me fizeram, né, realmente ficar reflexiva sobre isso, e foi muito bom. Então, um ponto que eu acho interessante no parágrafo do autor que ele coloca é a questão do orientador. O professor, ele é um orientador. Se ele é um orientador, ele deveria saber disso. Se ele sabe que o cara está usando, entendeu? Isso que eu acho demais. Então, assim, quando eu fiz metodologia ativa, nas definições, não era como um orientador, é mais como um papel de guia, enfim, uma coisa não orientação. Mas eu acho que é mais, e aí eu concordo com essa parte do autor, que é realmente uma orientação. Se o cara ele orienta, então qual que é o grande problema? Salas gigantes fica mais difícil, mas salas menores você consegue fazer essa orientação, você consegue entender, você consegue, entendeu? É isso que é fascinante. Mas concordo plenamente com o que você disse. Muito boas contribuições, continuamos. Só acrescentar aqui uma reflexão que a Patrícia colocou no chat, porque ela está impossibilitada da fala, que ela coloca que o que deixou ela com uma grande interrogação foi sobre a especialização na educação e a educação profissional, né? Que é formadora para o mercado de trabalho e sem perspectiva crítica. Como isso se encontra com a criatividade, né? A IA é capaz de ser criativa? Essa é uma questão sem resposta, quer dizer, nós estamos aí, existem afirmações de que a IA pode ser criativa, mas aí a gente volta à essência do termo, né? O que é criatividade, né? Real? O que é criatividade real? Porque a IA pode se deparar com situações do que a Helena chamou da comunicação humano-máquina, que ela foi treinada para resolver. Mas se acontecer um fato inusitado que não está em nenhuma base de treinamento, ela vai ser criativa? Né? Ou vão ter que ser as mentes humanas que resolverão esse novo problema, porque ele é não conhecido, vamos falar assim. Aí o âmago da produção do conhecimento. A produção do conhecimento novo não é uma repetição de construção de frases de uma estrutura de tudo que nós já aprendemos até hoje. Pode surgir amanhã um efeito qualquer no mundo ou na convivência social que é totalmente inédito. E aí a pergunta é, o que a IA vai fazer com isso? E uma segunda pergunta que fica aí, e é uma pergunta retórica, é se a IA der uma alucinada bacana e produzir uma criatividade ótima e isso não servir para nada para resolver o problema inédito de um cometa que está vindo em direção à Terra numa velocidade inimaginável e nós vamos ter que lidar com isso, nós vamos bater com o cometa. Quem vai pagar não vai ser a IA, vamos ser nós, a humanidade. Fica para reflexão essas questões todas, eu ainda tenho outras, mas a Sayonara pediu a palavra aí para continuar aí essa conversa. Bom dia, Renato, adorei a sua apresentação, compartilho com a sua
concepção teoro-metodológica em defesa das metodologias ativas, né? Apesar de saber que ela encontra resistência no nosso campo, na educação, eu insisto em utilizá-las, em aprimorá-las. E quando você pede para a IA elaborar ou sugerir um plano de aula, uma estratégia, ela utiliza metodologias ativas, na maioria das vezes. É impressionante, sabe? Ela nunca te dá uma sugestão de uma aula expositiva. Ela sempre traz sugestões, pelo menos para mim, tenho feito essas experiências, que aproximam, dialogam com as metodologias ativas. No entanto, eu acho que ela é criativa, tinha levantado a mão para responder a pergunta aí no chat. Eu acho que ela é criativa, não sei se ela seria criativa do ponto de vista de criar soluções a partir do zero, né? Mas ela traz para a gente soluções criativas, e ela é criativa até para nos enganar, porque às vezes você pergunta as coisas, ela traz citações, se você não conferir essa citação, não é do texto que você está trabalhando ali, pedindo sugestões, né? Então, a gente está tendo que ser cada vez mais, se você quer buscar, enquanto professor, contribuição da IA, para poder ser como um assessor, você tem que cada vez dominar mais o aporte conceitual que você está usando, porque ela é criativa em te enganar. E uma outra coisa que eu queria trazer também, para a gente pensar, é o nível de conhecimento tecnológico, competências que o Rony vai trabalhar no PROS, que competências esse professor precisa ter hoje para reconhecer o impacto da IA na aprendizagem dos estudantes. O meu receio é que a gente não consiga reconhecer isso, que mude a forma, está mudando a forma como os estudantes aprendem, independente da escola, independente se a universidade ou a escola básica está usando ou não, e eu temo que a gente continue não identificando essas mudanças e tentando ensinar da mesma forma. Então, eu acho que me sinto privilegiada de estar nesse espaço onde a gente possa pensar nessas questões juntos. Perfeito, Sayô. Eu acho que foi uma outra perspectiva interessante trazida aqui. A respeito da criatividade, eu procuro ir muito a fundo nessas questões para pensar o seguinte: criatividade é um outro conceito, como, por exemplo, qualidade. Depende muito do olhar de quem vê, né? Porque, por exemplo, no dia a dia, eu considero criativas algumas respostas que ela me dá, mas na minha perspectiva, dentro da minha limitação, ela pode ter conduzido um raciocínio de forma diferente ou inusitada dentro do meu panorama e da minha perspectiva de raciocínio. Mas eu quis dizer o seguinte: quando nós precisarmos de uma criatividade terminal e radical, de algo que não possa ser perspectiva de ninguém, porque não houve treinamento antes, ela vai ser criativa. Então, eu estou esticando a corda para dizer o seguinte: no limite, a IA vai ser criativa, e a gente precisa ter essas perspectivas quando a gente está no mundo da produção do conhecimento. Eu acho que, assim, desculpa interromper, mas o grande problema é você depender dela para ser criativo. Exato. Entendeu? Porque, por exemplo, eu cheguei a ver um tempo atrás, não faz muito tempo, mas na África, por pouco questão da água, o pessoal tem tirado a água da manhã, né? Daquela serração, alguma coisa assim, tinha uma estrutura, o cara montou uma estrutura, o cara de lá mesmo fez isso. Então, assim, ele não perguntou pro ChatGPT como é que ele faria isso. Entendeu? Então, assim, tem diferentes formas de ser criativo, mas a bruta, assim, né, que a gente chama de disruptiva, que é a mais, vamos dizer assim, a interessante no caso para eles lá, né, para mim, não vai mudar em nada, mas para o pessoal lá vai fazer muita diferença. Então, assim, tem essa questão da regionalidade, etc. E tal. Então, assim, o grande fato
como isso vai ajudar a ter criatividade, que é uma coisa bem mais complexa. E aí, desculpa, Helena, eu posso estar falando mais besteira, mas teve um dia desses, foi difícil achar caderno de caligrafia. Eu não sei, porque antes tinha muito e tal, porque eu queria melhorar um pouco a minha escrita e tal, assim, eu não sou muito bom lá e tal, tem gente que faz as letras, mas eu acho isso muito importante. Eu realmente não sei como isso está sendo abordado nas escolas, porque, assim, foi difícil de achar. Então, assim, só para aumentar aí a reflexão. Muito bom, Renato. Você está coordenando uma discussão muito rica. Nós estamos próximos do nosso teto aqui de tempo, 11 horas, né? Faltam 10 minutos. Eu queria pedir licença aqui como apoio nas discussões de apontar algumas coisas que eu fiz anotação aqui que são importantes para ficar para a reflexão de todos, né? Em algum momento, o Renato disse, e isso está lá no texto, né? O texto afirma que todas as outras tarefas estão hoje ao alcance da IA, com exceção da autoconsciência. Esta é uma questão bastante profunda. É bom pensar no conceito de autoconsciência, e isso tem aparecido muito nos trabalhos sobre IA, né? E vamos nos lembrar que nós estamos num recorte de um tipo de IA que é a generativa, porque existem muitos estudos sobre IA e nós temos total ignorância sobre muitas das aplicações da inteligência artificial, e eu temo pelo que não é público e o que não é disponibilizado. Mas a autoconsciência, só para fazer um recorte aqui, conceitualmente dizendo, seria uma especificidade da consciência que é olhar para si. Então, olhar para si e ter consciência do que é, fazer uma reflexão sobre o próprio ser. Veja bem, quando o texto usa autoconsciência, ele está me dizendo que a IA já tem consciência, né? Então, será que ele está dizendo isso ou será que ele usou apenas o jargão da autoconsciência? Isso me leva a fazer outras perguntas do que seja esse aprofundamento da consciência, já que a IA pode ter uma, né? Será que ela pode ter uma, né? Outra coisa que ficou aqui reforçado foi a frase de que o aprendizado requer suporte, e isso é base do que a gente estuda para ser professores sobre educação formal, né? E esse suporte precisa ser em níveis sucessivos de apoio. E isso me conecta com algumas coisas que a Helena e a Francine falaram também, porque a função do professor não deve, ou pelo menos eu penso que não deva estar associada simplesmente às ementas que ele precisa ensinar, ao que ele recebe como tarefas de ensino de conteúdos, né? Essa sensibilidade de níveis sucessivos de apoio e de apoios diferenciados de toda a natureza, pensando que o aprendizado não é só de conteúdos. E uma das coisas que estão aparecendo de novo essa crítica forte ao conteudismo, né? Principalmente porque a IA lida com conteúdos factuais e conhecimentos informativos de forma bem fácil, e nós não podemos reduzir a educação a isso, né? O aprendizado acontece em um contexto e depois ele é generalizado e abstraído. E eu acho que o Renato, pelo que eu percebi, está muito preocupado com essa incapacidade crescente de sair de um contexto concreto muito mal percebido e ser capaz de generalizações coerentes e abstrações coerentes, se é uma leitura boa que eu fiz da fala dele, né? Outra coisa que marcou e que eu acho que é para a gente pensar é que a IA está próxima do seu limite computacional.
e isso é um fato. A computação baseada em silício, a computação do modelo digital binário, ela está chegando próxima de um limite, e a IA também está chegando próxima de um limite do ponto de vista de resolução dos modelos matemáticos, e a questão são os dados, né? Lembrando que dados são descrições de fenômenos da nossa vida, no caso da educação, né? São mais do que fenômenos concretos ou que têm um viés ideológico ou dogmático. Eles são fenômenos bastante complexos e imateriais. E isso nos leva para outras dimensões, e aí eu enxergo que a IA está chegando no fim da curva de aprendizado dela, a IA generativa disponível, vamos colocar assim. Essa é uma questão polêmica, mas que a gente tem que pensar. Será que nós estamos chegando no fim da curva de aprendizado da IA? O GPT-5 já foi uma decepção, o Gemini já está dando umas respostas que parecem que estão no limite da competência, entre aspas, do que ele pode realizar. Então, isso é uma questão em aberto, né? E uma última questão muito interessante é que a IA, isso o texto traz, né, a especialização precisa ser versátil, né? Um outro oxímoro, uma brincadeira, como eu brinquei com inteligência e artificial, né? Se é inteligência, não é artificial, se é artificial, não é inteligência genuína, né? Então, a especialização da versatilidade é um oxímoro, né? Porque nós precisamos ser versáteis e, ao mesmo tempo, precisamos de um grande nível dialético, né? De um alto nível de especialização para ser versátil. E a frase final, a IA não é um conteúdo a ser aprendido na escola. Eu acho que esta é uma questão muito relevante, na verdade. A gente não precisa ter a IA como mais um conteúdo a ser ensinado, né? Eu estou pensando aqui na ideia do terceiro incluído no processo educacional, né? A IA hoje é um terceiro incluído no processo educacional, que nos leva para muitas questões de pesquisa. Está tudo em aberto. Então, essa é a minha pequena digressão aqui das falas que foram trazidas. Agradeço mais uma vez ao Renato pelo tempo dedicado de poder fazer a leitura e fazer as contribuições, e aos colegas que contribuíram aqui enormemente. Deixo aberta a palavra para suas considerações finais, Renato, e dos colegas também que quiserem fazer as últimas considerações. Eu agradeço, Rony. Pode falar. Pode falar, Jesus. Só lembrando, Renato, que a gente precisa fazer uma foto no final, que o pessoal pediu. Tá bom. Agradeço, Rony. Foi desafiador, é complexo para quem é de exatas, mas, igual eu falei, deu uma visão diferente. Só queria ponderar uma coisa que, assim, igual você mesmo falou, a IA está chegando no seu limite matemático e a questão do silício. Só que, para isso, já existe um olhar no final da curva, né? E uma luz no final da curva, que é a computação quântica. Não sei se vai ser bom, quando isso vai funcionar. E isso quer dizer que já existe pelo menos um panorama. É diferente, por exemplo, que se a gente for verificar viagens espaciais, que desde quando eu cresci sempre está na mesma lenga-lenga, entendeu? Então, assim, enfim, só uma ponderação que é uma coisa que a hora que, se funcionar, o negócio, eu perco meu emprego porque não vai servir para mais nada. Enfim, é isso. Obrigado, gente. Dá um sorriso para nós, Renato, que eu vou bater a foto aqui. Vai lá. Isso. Aí. Pronto. E...